já não. Não, hoje ia ligar já. Pessoal, olha só. A única física que faltou fazer um comentário para encerrarmos a teoria do volume 7, lembrando que a gente nunca abandona. Obrigado, bom dia. Lembrando que a gente nunca abandona o volume, né? A gente só começa a fazer exercício depois que as aulas acabaram. Esse volume 7 falta só um comentário teórico a se fazer para a gente ficar fazendo exercício. E é um comentário da física E. Por isso que eu vou fazer uma troquinha hoje. Vou começar pela física E, fazer física C depois física B. A gente fez isso uma outra vez, certo? E coincidentemente o amigo trouxe uma pergunta legal. Ô professor, como é que funciona mesmo o freio lá da Big Tower? Eu achava que era por compressão ou por pressão em algum lugar. E diz que não, diz que é eletromagnético. Que história é essa? Te juro, cara, eu não estava pensando, né, não modifiquei a aula por causa da pergunta. Mas minha ideia hoje era começar justamente com essa ideia aqui. Olha só que legal. Primeiro, que história é essa desses pontinhos aqui no quadro, esse Bzinho com essa setinha? Que negócio é esse? Tem um campo magnético de que tipo? Uniforme. Sabe por que é uniforme? Porque os pontos estão à mesma distância mais ou menos um do outro, né? Ou seja, o valor daqui para cá é a mesma quantidade de Tesla, certo? Onde é que está o polo norte, onde é que está o polo sul do ímã que está gerando isso? Deixa eu ver, as linhas de campo, elas vão do norte para o sul, né? E ela está vindo aqui, né? Certo? O polo norte está atrás do quadro, o polo sul está aí atrás de vocês, pode ser. Tudo bem para vocês? As linhas de campo aqui? Nós vimos recentemente algo sobre força eletromagnética. Nós vimos que uma carga elétrica imersa em campo magnético se deslocando com uma certa velocidade sofre a ação de uma força. Força essa chamada eletromagnética. Tem carga elétrica e está imersa em campo magnético. Talvez o difícil dessa ideia da força eletromagnética é a parte vetorial. É saber para onde os vetores estão apontando. Lembra-se? Quem era esse aqui? É a força. É a velocidade, a direção que está indo. É a velocidade, a direção que está indo. Campo magnético. Observem que tem 3 vetores aqui, ó. Certo? E aí tu faz a mãozinha e aí é isso aí mesmo, né, cara? Tentar se colocar na posição adequada. Na verdade, nós sabemos que isso aqui é uma placa metálica, tá? É uma placa metálica, ó. Os metais têm características muito interessantes. Uma delas é elétrons livres. Daí o aspecto brilhoso, né? Tem elétrons sassaricantes livres na superfície do metal. Daí a condutibilidade. Tudo bem? Tem a ver também com a maleabilidade. Agora olha só. E com a capacidade alta de conduzir calor também, né? Se eu começar a deslocar essa placa metálica dentro do campo magnético, tu concorda que as cargas elétricas que compõem ela estão se deslocando dentro do campo magnético? Na verdade, cara, o certo seria pensar nos elétrons. Mas se a gente pensar em cargas positivas se deslocando no sentido contrário, dá no mesmo, lembra? Por isso que tem o sentido real e o sentido convencional. Ou seja, não importa se nós vamos pensar que os elétrons vão para um lado ou que os prótons vão para o outro. Para ser realista, hoje podemos pensar nos elétrons. Só que se a gente pensar nos elétrons, a gente tem que lembrar que a força sai no sentido oposto. Não, então peraí. Eu sou bom com a mão direita, não com a esquerda. Lembra que a ideia de usar a mão esquerda para carga negativa, né? Então vamos pensar nas cargas positivas. Se tiver um monte de carguinha positiva livre para se mexer, para onde elas se mexeriam, galera? Deixa eu ver. Velocidade dessas baguinhas. Campo magnético. Apontando para vocês, tudo bem? Força eletromagnética. Apontando para baixo. Olha que legal, eu tenho um exemplar de metal aqui e eu tenho um ímã. Eu saio deslocando o metal ali dentro, ó. Quando eu fizer isso, as cargas elétricas positivas vão ser empurradas para baixo. Ou a mesma interpretação, as cargas negativas serão empurradas para cima. Vai chegar uma hora então que vai ter excesso de elétron na parte superior e vai ter excesso de próton na parte inferior. Mas espera aí, cara, se eu tenho carga negativa de um lado e carga positiva do outro, eu tenho uma DDP. Gerou uma diferença de potencial de um lado para o outro.
Se eu botar um voltímetro aqui, cara, dá pra ler quantos volts tem aqui. Que viagem, né? Agora tem um detalhe. Vai chegar uma hora que vai ter tanto elétron ali concentrado e tanta falta de elétron aqui, que vai ter alguma força se opondo a essa força eletromagnética que atuava nas cargas. Vai ter uma outra força. Ué, se tem uma carga positiva aqui, os opostos? Os iguais? Pois é, né? Então uma carga positiva aqui, ela vai ser empurrada para onde? Pelo campo elétrico? Para cima. E uma carga negativa? Essa força eletromagnética era nas cargas negativas, concorda? A força elétrica atuando nelas atuaria para baixo. Se uma hora chegou a um equilíbrio, se uma hora parou de haver movimento de carga elétrica, é que a força eletromagnética para cima se igualou à força elétrica para baixo. É uma igualdade entre dois tipos de forças distintos. Eletromagnética para um lado e elétrica para o outro. A eletromagnética está aqui, ó, é a fórmula mais recente. Mas como é que se calcula uma força elétrica? Força elétrica vem de campo elétrico, força sobre carga. Concorda comigo? Então, peraí, eu estou dizendo que naquela hora, na hora que eu peguei uma placa metálica e comecei a deslocar ela dentro de campo magnético, rolou um deslocamento de carga elétrica de tal forma que, após o equilíbrio, eu posso escrever que a força elétrica é igual à força eletromagnética. A força elétrica se igualou à força eletromagnética. Olha só o que vai acontecer. O cavalo. Força eletromagnética. Força elétrica. Vai ficar como? Deixa eu ver. E vezes Q, né, galerinha? Tá dividindo, nós estamos multiplicando, tudo bem? Certo? Bem tranquilinho. Pá, essa é a força elétrica. Quem é a força eletromagnética? Agora sim. B vezes Q vezes V. Nesse caso, qual é o ângulo entre a velocidade das partículas e o campo magnético? 90 graus. Nesse caso, o seno de 90 vai dar 1. O que eu posso fazer nessa equação? Anular as cargas. E aí eu chego a uma conclusão interessante, ó. A velocidade da plaquinha vai ser igual à divisão entre os campos elétricos e magnéticos. Concorda comigo? Essa é uma das conclusões que a gente pode tirar. Que depois a gente vai voltar a falar disso. Futuramente a gente vai voltar a falar dessa ideia aqui. Vai nos permitir calcular a velocidade da luz. Essa ideia, olha que interessante. Uma ideia boba como essa vai nos permitir calcular a velocidade da luz, teoricamente, fazendo a divisão do campo elétrico pelo campo magnético. Mas tem uma outra fórmula que a gente viu já faz algum tempo, que era uma fórmula que permitia relacionar potencial elétrico e campo elétrico. Dá uma olhada nessas fórmulas aqui. Campo elétrico gerado por uma carga, potencial elétrico gerado por uma carga. Qual é a distinção entre as fórmulas? A distância é um quadrado. Se eu pegar o campo elétrico e multiplicar por D, né, vai ficar com a mesma equação do potencial elétrico, certo? Cuidado, gente. Essa fórmula, para ficar mais honesta, eu tinha que marcar ponto de partida e ponto de chegada. E essa distância também é do ponto de partida ao ponto de chegada. Essa fórmula só é válida, alguém lembra? Para campo elétrico uniforme. É aquele que tu mostrou antes, professor? Não, esse era o campo magnético uniforme. Campo elétrico uniforme é aquele que surge entre duas placas paralelas carregadas, certo? É mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Então tu vê, uma outra forma de eu apresentar essa conta aqui, ó, seria assim, vê se tu concorda. E é igual a B vezes V. E eu posso trocar o E pelo quê? Muito obrigado. V do ponto A ao ponto B, distância do ponto A ao ponto B. Agora olha só, eu falei para vocês que eu estava a fim de colocar um voltímetro aqui, né? Certo? Colocar um voltímetro para ver a DDP entre o ponto A e o ponto B. Do que vai depender a DDP que eu vou conseguir ali? Vamos ver. Do que vai depender? Do campo magnético. Faz sentido? Quanto mais poderoso o ímã, maior a DDP que eu vou alcançar? Da velocidade com que eu movo a placa.
Quanto maior a velocidade com que a placa se move dentro do campo magnético, maior a DDP que eu vou gerar nos extremos dela. O tamanho da placa, quanto maior for essa placa, maior vai ser a DDP, de uma extremidade até a outra. Peraí, gente, se eu estou te dizendo que quando eu pego uma placa metálica e passeio com ela dentro de um campo magnético, existem forças empurrando cargas elétricas para um lado e para o outro, será que eu não vou sentir alguma coisa? Ah, interessante. Parabéns se eu estiver encostado aqui e fizer isso aqui, né? Eu vou gerar uma DDP, meu corpo é condutor, sim, eu posso tomar um choque dependendo do tamanho da DDP. É verdade. Mas eu digo o seguinte, ó, vou pegar aqui no meio, tá vendo? Ó, tem um DDP constante aqui no meio, aqui se eu encostar só aqui no meio, eu não estou botando a mão aqui e aqui, né? Eu não estou sobre uma diferença de potencial, beleza? E agora? Já que o choque eu não posso mais sentir. Cara, aí é que tá, eu vou sentir algo me empurrando contrário a isso. Ó, na verdade a natureza isso está em equilíbrio. Quando eu faço isso e as cargas começam a se deslocar, existe uma força no sentido oposto ao movimento. Ou seja, sem ímã eu consigo fazer isso com tranquilidade. Bota o ímã, nossa, que difícil que ficou fazer isso. E quanto mais rápido, mais difícil. Big Tower, tem placas metálicas caindo e tem um puta de um ímã lá embaixo. Na hora que essas placas metálicas ficarem com a DDP adequada ali, né, quanto maior a velocidade de queda, maior vai ser a força eletromagnética que vai segurar, certo? Então, assim, freios eletromagnéticos é isso. É uma placa metálica se deslocando dentro do campo magnético bem velozmente. Esse campo magnético vai tender a travar essa placa. Teve uma questão da UFSC um tempo atrás. Cara, tem como falhar. Vai que o ímã, né, isso aqui não é um ímã fixo, é um eletroímã, certo? Ou seja, vai que acaba a energia do sistema que alimenta esse eletroímã, certo? Ou vai que essa placa metálica rompe com a força eletromagnética muito alta. Então tem uma série de opções. Só que olha só, galerinha. Só que olha só, é muito mais provável que tu morra descendo as escadas para a cantina do que tu morra na Big Tower. É isso que é importante saber, né? Que estatisticamente andar a pé na rua mata muito mais que parque de diversão. Estatisticamente andar de skate mata muito mais que parque de diversão. Andar de carro no Brasil, mata muito mais que parque de diversão. Isso que é importante ficar claro. Eu digo isso porque se tu não tem noção de estatística, tu para de viver. Aí tu, meu Deus, aquilo ali mata quantos por ano? Oh meu Deus, tubarão mata quantos por ano no Brasil? Oh meu Deus, não vou mais entrar nada. E aí tu fica doido. Beleza? Mas é legal a pergunta. Tem chance sim. Vocês viram, né? A última que aconteceu foi o cara que esqueceu que aquele cinto estava quebrado e aí a fivela do cinto, né, abriu na hora da desaceleração. A criança caiu da cadeira, certo? Isso foi no Hop High, eu acho, né? Há um ano e pouco. Né? Deu todo aquele furdunço lá. Imagina, né? E pior, pai e mãe estavam do lado, a filha era a vizinha ali. Morreu na frente dos pais, a criança, porque o cabeça de bagre não foi avisado adequadamente ou não passaram fita dizendo que estava quebrado aquele assento, certo? Assustador, né? Isso me faz lembrar também uma outra situação em São Paulo, onde uma família rica fez uma festa de aniversário com uma criança, contratou o parquinho, saca? Aí vem lá aquele parquinho e tal, e pô, nessa área tem um engenheiro que é responsável pela montagem, que faz manutenção periódica e tal, as criancinhas brincando naquela minhoquinha maluca, capota o negócio, mata uma criança de um convidado, um filho de um convidado, que veio pra tua festinha de aniversário. Tu vê, né, que legal, né, cara? É uma coisa que era pra ser uma coisa gostosa, bonita, nunca mais na vida os envolvidos nessa situação vão esquecer daquela situação bizarra. E era pra ser só gostoso, era pra contratar, alugar um negócio honesto, as criancinhas brincam, vão embora, todo mundo feliz, pum, mata um cara. Então, né, engenharia e manutenção é uma coisa séria. Às vezes é o nosso carro, pô, não faz manutenção periódica, aí já está 50 mil sem trocar sistema de freio. Aí vai dar uma freada de emergência, o freio de disco está fino, parte o freio de disco, a família toda se arruma. Então, manutenção, cara, é uma coisa séria na vida. Fala um cara que gosta de carro velho, tu imagina, né? Então tem que gostar mesmo, tem que saber que carro velho, fadiga existe, se tu não fizer manutenção, vai dar merda. Certo, meu querido? Ô galerinha, olha só, cuidado, hein? O que é esse V e o que é esse V? Um é velocidade com que desloca a plaquinha, outro é DDP, né? Então a gente pode até dizer assim, ó, força eletromotriz, para não confundir com a velocidade de repente. Acho que a apostila colocou, né, uma letrinha diferente ali para não confundir.
Pessoal, ó, esse era o comentário que faltava do volume 7. Seria legal, antes de tu abandonar ele, tu arriscar um ou outro exercício que fale disso exclusivamente. Essa parte, galera, que página que eu falei que dava? 106, era a última parte que faltava, ó. Ó, outra coisa, hein, olha lá para a formulazinha da apostila e olha para mim, o que mais tem de diferente? Ele chamou de L, né, de length, comprimento em inglês, eu chamei de D de distância, frescura, nada demais. Então, ó, eu falaria 58, olha só, a página 107, cara, tem 2 da UDESC e 1 da UFSC, bem bonitinho ali para te tentar resolver, ó. Certo? Aí a gente pode fazer de finalização aí exercícios na próxima aula. Tem um detalhe, galerinha, tem um detalhe interessante. Lembra que no final da aula passada eu falei pra ti, olha, vou te comentar uma lei para explicar um menos que apareceu numa fórmula pra gente, né? Eu falei da lei de Faraday primeiro. Lei de Faraday, acho que vale a pena fazer um exercício dela de revisão. Força eletromotriz, o que mesmo? Induzida é menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. A gente colocava um N ali quando tinha N espiras, certo? Eu expliquei aquele menos e disse que aquele menos era a lei de Lenz. Comparei com o princípio de Le Chatelier da química, que é a natureza tentando equilibrar as coisas, né? Tu vê, ó, o volume 8 começa com a lei de Lenz. Vocês receberam o volume 8? Começa com a lei de Lenz. Então, foi muito bem-vinda aquela introduçãozinha na aula passada, mas eu vou fingir que nada aconteceu e vou reexplicar a lei de Lenz depois de fazer um exemplo da lei de Faraday.